E sábado por aqui, estamos iniciando o nosso sábado, claro, né, com muita alegria. E vou dizer para você, com muitas informações, a nossa saúde principalmente. Um sábado delicioso está iniciando agora, junto com vocês. O programa em dia está apenas começando. E claro que com ele vem chegando, Bom Dia Saúde. E agora estamos com o Dr. Antônio Tapias aqui no Bom Dia Saúde de hoje. E o nosso assunto hoje é psicanálise no cotidiano. Como que nós podemos ajudar qualquer pessoa? A ideia, né, Flávio? Bom, primeiro agradecer o convite, né, pessoal? Obrigada. E novamente estar aqui podendo falar de um tema que muitas vezes as pessoas não têm muita ideia, né, do que Sim. seja e quando procurar, né? Uma ajuda ou enfim. Exatamente. E a ideia é assim, né? Muita gente acredita que a psicanálise é naqueles casos graves só, né? Sim. Então, só naquele caso que está muito grave. E aí, se a gente fala isso, a primeira pergunta que eu, como psicanalista, vou fazer é: o que é um caso grave? Porque, para mim, um caso grave pode ser uma situação que eu estou vivendo, para outra pessoa pode ser um tipo de depressão, o outro pode ser ansiedade, o outro pode ser uma questão Muda, né, pessoal. doutor? Isso. A pessoa só está se relacionando não está conseguindo manter relações saudáveis no cotidiano, não está conseguindo manter um emprego, enfim, várias situações que pode para aquela pessoa ser grave. Então, a gravidade já parte de um pré-julgamento, né? De eu achar o que é grave. Falar, você não está tão ruim para procurar terapia. Sim, sim. Então, isso a gente ouve muito. E isso atrapalha, né? Porque a pessoa, o que vai ser grave para ela? Aquilo que está incomodando no dia a dia. Então, a gente parte desse pressuposto. Se tem algo que está te incomodando no sentido de te paralisar, de você não estar conseguindo lidar com aquilo, né? Tá sempre repetindo, entre aspas, aí, o mesmo erro ou problema, isso um psicanalista pode te auxiliar, por exemplo. E qual que é a diferença, por exemplo, da psicanálise para outras formas de terapia? Nós já ouvimos falar de hipnose, terapias convencionais, enfim. Qual que é essa diferença? Sim, assim. Então, existem várias formas, né? Tem a Sim. cognitivo-comportamental também. A psicanálise, como que ela trabalha, né? Primeiro, na sessão de análise, o principal agente é o analisando, né? Que é a pessoa que te procurou como analista. E através da fala dessa pessoa, a gente vai acessando o inconsciente dela. Como assim? A pessoa pode te contar um sonho, por exemplo, e Olha. através desse sonho, o que vai significar? Aquela pessoa que vai te dizer durante a sessão, Sim. né? Porque para cada pessoa isso não tem um manual do sonho. Assim, Não para existe. psicanálise não existe. Até existem manuais, né? Mas não no conceito psicanalítico, né? E então, através de uma falha, de um ato falho, né? Que a gente troca um nome, né? A gente está conversando, de repente há uma troca de nome. Por que você chamou fulano em vez de outro? Isso é um ato falho que pode ser um inconsciente tentando acessar a consciência daquela pessoa. E mais, né? Tem gente que fala assim, eu não vou fazer análise porque eu não lembro nada da minha infância. Isso não tem nada a ver, porque a gente Isso é normal, não lembrar da infância? Pode ser. E às vezes a gente tem alguns flashes, né? Você não lembra, Flávio? Eu não. Se você me perguntar, assim, igual você falou, flashes. Aí eu consigo, mas... E assim, isso não impede de fazer análise, porque a análise a gente parte de uma questão atual da sua vida, Tá. e aí aos poucos eu posso te perguntar alguma coisa, ou você mesmo me contar, lembrei de um fato Tal agora. coisa. E aí vai vindo aos poucos isso. Perfeito. Então pode acontecer de não lembrar. Uhum. E aí qual é a principal diferença para as outras formas de terapia? Na psicanálise a gente não trabalha com uma ideia de normal. Então o que é o normal para você? Então não existe isso, um consenso. Tá. Então outras terapias às vezes vão te passar atividade para você realizar em casa, né? Tipo uma tarefa mesmo, para trabalhar a ansiedade e tudo mais. Na psicanálise, não. A gente vai fazer as coisas na sessão e não trabalha com uma ideia de te trazer para o normal. É para que você entenda melhor o seu funcionamento psíquico e, a partir daí, você tomar as decisões do dia a dia. Gente, acho que eu estou precisando fazer. E me fala, como que isso pode ajudar a gente no dia a dia, doutor Antônio? O principal resultado de uma análise, depois de um tempo, e esse tempo também é individualizado, né? Mas o principal resultado é te dar autonomia nas escolhas do dia a dia. Como assim? Eu costumo fazer um comparativo com uma pessoa que tem alergia a uma comida. Se ela sabe que ela tem alergia àquela comida, mas vamos supor que é uma comida que ela gosta muito.
ela pode até comer a comida, mas às vezes é uma alergia leve, que ela já toma um remédio, ela já deixa as pessoas avisadas, fala, gente, eu vou comer aqui, mas eu sou alérgico. Então qualquer coisa vocês me levam pro hospital, sei lá. Sim. Então, mas ela tem uma escolha, concorda? Porque daí ela sabe que ela tem alergia, ela pode passar mal, e aí ela já se prepara para isso. Se ela não sabe dessa alergia, ela pode comer, passar mal, até morrer, né? Dependendo, Sim. porque ninguém sabia, ninguém nem entende o que aconteceu, tava bem agora e tal. E trazendo isso para psicanálise, né? No dia a dia a gente entender que determinadas coisas, decisões que a gente toma na nossa rotina, podem fazer mal pra gente, mas às vezes a gente precisa tomar. Então, vamos dizer, é um emprego que eu não tô me sentindo legal, mas eu preciso financeiramente dele, então eu vou suportar naquele período. Ou não, ou é a questão de relação, como eu falei, é um relacionamento que você tá, que pode ser abusivo, pode ser tóxico. De você começar, e você vai decidir se você quer ficar ou não, mas você começar a ter essa visão das suas próprias escolhas. E me fala uma coisa, tem algum mito, por exemplo, que pelo seu conhecimento você gostaria de desmistificar? Eu acho que quando a gente pensa em desmistificar nessa área da saúde mental, né, de transtornos mentais, Sim. eu acho que a primeira coisa é a gente quebrar preconceitos e tabus sobre a própria saúde mental e os transtornos mentais, né? Perfeito. Existe ainda muito preconceito com transtornos mentais na nossa sociedade. Muita gente não procura terapias em geral porque já fica com medo do julgamento, né, do rótulo. Fala, ih, tá doido. Tá doido, ó, aí tá maluco, mas você não tá tão ruim assim pra você ir pra terapia. Ou né? é conversa, né? Então, e isso é muito danoso, é muito prejudicial, porque tem gente que precisa e não tá procurando por conta disso. E outra, né, Flávia? O transtorno mental não é uma escolha da pessoa, né? Então é uma doença, como várias outras. Sim. Então a gente precisa, de fato, quebrar esse preconceito, né? E tratar quando tem indicação, seja com remédio, com terapias, com os dois, enfim. Mas é muito importante a gente quebrar esse tabu aí da saúde mental mesmo. E então deixa uma mensagem para quem precisa buscar um tratamento e às vezes está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente e tem vergonha, viu? Às vezes muitos dos casos acontecem, igual você falou, de dar o primeiro passo, né? Exato. Tem uma frase do psiquiatra suíço Jung, que era contemporâneo do Freud, em que ele fala sobre as pessoas, quando a gente não acessa o inconsciente e não torna ele mais consciente no nosso dia a dia, a gente vai encontrá-lo na vida e vai chamar de destino. Então, o inconsciente ele vai vindo aos poucos na nossa vida. Então, mesmo que você não mexa nele, fala, vou deixar quieto deixa ele quieto, ele vai aparecer mesmo que você não saiba o que é ele. Sim. Então, ele aparece numa repetição de comportamento, nos problemas da sua vida, nas suas reações. Você fala assim, nossa, por que eu tô reagindo assim, né? E tem muita coisa a ver com isso, né? O padrão que vai repetindo, né? O ciclo. Exatamente. A gente entende como psicanalista que a repetição é uma manifestação do inconsciente. Então, você sempre repetir um determinado padrão, seja de escolhas e tudo, tem a ver com o inconsciente. E aí, o que faz com isso? Aí, na sessão de análise, a gente vê. Então, bora. Quando eu posso ir, doutor? Gente, que delícia. Muito obrigada. Obrigado vocês, doutor Antônio, volte sempre, viu? Obrigado. Aqui, trazendo muita saúde e temas importantes à nossa população. Obrigado, viu? pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. E olha só, agora vocês vão acompanhar. Gente, eu estive na doutora Carla Rocha, referência em Campinas, de harmonização glútea. Adivinha o que eu fui fazer lá? Confere aí. Gente, estou super ansiosa, estou aqui com ela, doutora Carla Rocha, e como já falei para vocês, né, a lei da gravidade existe para todas as mulheres. Não é verdade, doutora? Com certeza, né? E eu gostaria de saber, então, o primeiro passo é a nossa anamnese, avaliação. Como que vai ser esse processo que eu tô muito ansiosa já? Isso. Então, o primeiro passo é entender a condição tecidual, né? Então, eu sempre começo uma consulta entendendo qual é a queixa, né? Porque você não está feliz com o seu bumbum, né? Eu falo que o bumbum é um fator muito importante para a mulher brasileira, né? Que é uma dor, assim, latente, porque a gente tem a referência do bumbum brasileiro, né? Sim, total. Então, a gente estava falando da flacidez, né? Você falou, passou por um processo de emagrecimento, né? Então, vamos começar assim, uma consulta mesmo. Eu quero entender de você a sua dor, a sua queixa em relação ao bumbum, que a gente vai analisar a condição tecidual para indicar qual vai ser o melhor caminho de tratamento. E após feito isso, então, você fez a avaliação. Hoje, como vocês estão vendo, eu vim passar pela primeira consulta com a doutora Carla,
para que a gente possa fazer aí toda essa dinâmica de tratamento e daqui a pouco eu ficar com um popozão lindo. Isso mesmo. E aí, a partir do momento que eu vou fazer a avaliação, a gente inicia algum protocolo, algum processo já? Isso, então a partir da avaliação da sua queixa, associado à análise da condição tecidual, identificar quais os problemas em cada camada ali do tecido glúteo, eu vou elaborar um plano de tratamento específico e personalizado para você. Perfeito. E a partir desse plano a gente já começa a executar, porque ele é um caminho a ser percorrido, né? Eu falo assim, a gente leva uma vida inteira para chegar no nível, no estágio que está em relação à flacidez, né? Toda a condição tecidual. Então precisa percorrer um caminho também para o tratamento. E doutora Carla, você esteve recentemente nos nossos estúdios, até mesmo mencionando sobre isso. A partir de hoje, quanto tempo eu já vou ver depois o meu resultado final? Leva-se um tempo? Como que é esse processo? Gente, eu tô muito ansiosa. Certo. Então é um caminho. A gente vai começar com a fase de tratamento. Esse é o primordial, é o importante e é o diferencial aqui da clínica. Perfeito. Também. Sim. Porque a gente não vai maquiar um problema, realmente a gente vai reestruturar os seus tecidos. Então a gente vai começar o tratamento da camada profunda, muscular. Tratamos musculatura, vamos tratar a camada de gordura, tecido dérmico ali enriquecendo de colágeno e por último o preenchimento, que é a cereja do bolo para construir formato, volume e sustentação. Isso daria um tempo médio de uns 2 meses de tratamento. Gente, em dezembro, um biquíni que me segura. Bora lá então. Mesmo, vamos lá. Então agora vamos iniciar já o tratamento e essa primeira fase é o Gluten Power Up. Então nós vamos fazer aplicações de ativos vitamínicos, minerais, nutricionais, tanto na camada muscular quanto na camada de gordura, porque a gente vai tratar essas duas camadas, estimular a hipertrofia, sustentação, volume, firmeza, para realmente a gente trazer já o benefício de volume, contorno, enfim. Vamos começar a tratar os tecidos. Nessa etapa, a gente vai entrar com injetáveis, então eu vou fazer aplicaçõezinhas nela, né, na distribuição dos nutrientes aqui, e depois o nosso aparelho, que é o Empower, que eu vou mostrar para vocês como ele vai funcionar. Então vamos lá. São aplicados mais de 60 ativos vitamínicos e minerais justamente para nutrir. Então, através de algumas picadinhas de injetáveis, a gente coloca lá na camada de interesse, da camada que a gente precisa nutrir, todos os ativos, né? E muita gente pergunta, né? Ai, dói, né? É a dor que não, é a pergunta que não quer calar, né? São picadinhas de injeção, então são muito rápidas. Em menos de 5 minutos a gente já faz toda a aplicação e já finaliza o processo. Então, após os injetáveis de nutrição, a gente vai usar a tecnologia que é o Empower. Ele é um diferencial, gente. Como eu disse, vai muito além do que o corpo humano conseguiria alcançar. Ele viabiliza a contração tetânica, que é uma contração máxima que a musculatura pode chegar. Quando tem um exercício convencional, de academia que a gente faz, ali a gente tem um limite de acionamento muscular. Por quê? O próprio sistema central emite a informação que dá a fadiga muscular, que é uma defesa do organismo, né? Porque se o movimento mecânico vai muito além, pode até lesionar a musculatura. Aqui, o acionamento é neuronal periférico, ou seja, a gente consegue chegar a níveis altíssimos de contrações, como eu disse, mais de 30 mil, sem trazer riscos de lesão, porque é um outro tipo, um outro mecanismo de acionamento. É um neuronal e não mecânico tradicional. E a gente burla, né, esse limite aí do sistema nervoso central, burla essa limitação da fadiga muscular. Além disso, ele é a única forma de acionar 100% das fibras musculares, porque na atividade física a gente não consegue fazer esse acionamento 100%. Então, uma potência muito alta, imagine-se fazendo aí 30 mil agachamentos, impossível, né? Mas com o Empower é possível esse acionamento aqui. Primeira
sessão finalizada. Eu tenho certeza que vocês devem estar mega ansiosos para ver o resultado final. Mas vão acompanhando aí todo o andamento do tratamento, que em breve a gente vai ter um grande resultado. E o nosso papo de consultório, eu tinha que falar com ela, né? Com a doutora Carla Rocha, aproveitar essa visita aqui nessa clínica maravilhosa aqui na região de Campinas hoje. Doutora Carla, vamos falar desse assunto que eu acho bem legal. Eu nos bastidores, numa conversa com o marido dela, eu entendi que tem muito desses casos que acontecem, principalmente com algumas mulheres que treinam já na academia e fazem, né, exercícios principalmente para o bumbum, mas tem dificuldade de deixar ele durinho ou empinadinho, tirar a flacidez, que tem o nome síndrome de amnésia glútea. É isso mesmo. Eu recebo diariamente pacientes aqui no meu consultório que justamente falam sobre esse problema. Tá. Doutora, eu malhei uma vida inteira, mas meu bumbum não vai, né? Até os outros músculos definem, mas o bumbum não chega onde eu gostaria. E é justamente por isso. A gente tem a justificativa, né? E a fisiológica. Os outros grupos musculares, eles têm uma facilidade maior de desenvolvimento. Já o bumbum tem esse quesito da síndrome de amnésia que ele tem pelo convencional, pelo estímulo convencional, ele tem uma lentidão de resposta. Então não chega naquele pump, naquele volume, naquela mudança real de formato. E demora, né? Nós sabemos que a academia é um exercício que você tem que fazer constantemente. E aí, às vezes, as mulheres falam assim, mas eu já treino. Você deve ouvir bastante isso aqui. E aí acaba que falando, mas por que eu iria fazer uma harmonização glútea? Justamente por isso, né, doutora? Exatamente. No convencional, na atividade física que já é, né, realizada, você chega ali num teto, no limite que o seu organismo, que a sua fisiologia permite de resposta, né? Porque a gente tem uma limitação, que é humana mesmo e é normal, né? Chegando nesse limite, para ultrapassar, aí a gente tem que vir com a estética, que é justamente o que ela proporciona. A gente consegue acionar através de tecnologia, através de tratamentos, o além do natural. Eu falo que é o sobrenatural. Sobrenatural, gente. Isso. Para ficar ainda mais bonito e harmonizar aquele conjunto do bumbum que a gente fala de pôr o vestido, sabe? Dar aquela... Exato. Não é? Então tem ali aspectos do bumbum que a gente só consegue alcançar com a harmonização. Por exemplo, a depressão trocantérica, né? A gente conversou ali, que é uma queixa muito comum entre as pacientes. A maioria tem a queixa ali da depressão. E é uma queixa que só com academia não se resolve. Por quê? Existe um encontro de músculos e nesse encontro, a intersecção, fica um espaço ausente de musculatura. Então não tem nada que você faça de exercício que vai crescer um músculo ali. Principalmente a lateral ali, né? Exatamente. Então o que é necessário? Tem que tratar, estruturar para pôr tudo no lugarzinho, no máximo do estímulo. E a gente tem que também harmonizar no sentido de ocupar aquele espaço, que é a depressão, através de preenchedores, bioestimuladores, justamente para conseguir a uniformidade do bumbum. E às vezes, até você que tenha uma frequência na academia, que quer um bumbum mais empinadinho, tem que entrar também a harmonização, né? Não adianta. Com certeza, exatamente, porque é através do tratamento que a gente vai muito além e alcança contorno, formato, volume, né? É isso, o volume. Exatamente. O aspecto da flacidez, porque na academia a gente treina músculo, mas e a pele? A gente não treina, não estimula colágeno na academia. Então a estética é o único recurso que você tem aí de acionar essa qualidade tecidual para ter o verdadeiro bumbum dos sonhos, como eu digo. Com certeza. E ela falou até um assunto sobre o colágeno. É realmente através do bioestimulador, porque depois dos 40, acho que depois dos 35, 30, a gente já para de fabricar colágeno. A partir dos 25 anos, decai muito a produção de colágeno. É muito cedo, né? É triste essa notícia. É muito triste. Aí é lei da gravidade, minha amiga. Então, mas a gente tem que ficar feliz porque existem recursos hoje, graças né? a Deus, que fazem a gente alcançar mais, alcançar além, né? E driblar aí o natural. O natural. Então, se tiver já com a depressão decantérica, falta de colágeno,
já sabem onde vir. Vocês aqui de Campinas e região já estão mais convidados, né, doutora? Com certeza. Doutora Carla Rocha, hoje, aqui no Bom Dia Saúde. Muito obrigada e até a próxima, né? Até a próxima, foi um prazer. E para nossa felicidade, talvez, né, para você que vai iniciar um tratamento de obesidade de uma forma mais acessível, com todas essas informações que nós temos de canetas emagrecedoras, vem chegando o Oliri. Mas será que é uma versão boa para o uso, até mesmo no emagrecimento? Doutora Mônica Laroca, no Bom Dia Saúde de hoje, conta pra gente. Estamos com ela, essa maravilhosa, que eu adoro receber ela aqui no Bom Dia Saúde. Doutora Mônica Laroca. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. E hoje você trouxe um assunto que, olha, eu vou te dizer, eu estava esperando esse momento. Mas vocês aí de casa provavelmente devem ter ouvido falar da chegada desse medicamento agora nacional produzido no Brasil, o Oliri. 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 Me fala uma coisa, doutora Mônica, esse medicamento, vamos se dizer, na demanda das canetas emagrecedoras, no processo lá de trás, como que ele se encaixa? Ele já é um medicamento tão evoluído quanto o Mounjaro, a tirzepatida, ou ele ainda é um pouco, vamos dizer, retrógrado lá de trás? Na verdade, eu brinco que é uma medicação, né, nova, mas muito conhecida nossa de antigamente. Sim. Por quê? Porque a capinha é nova, é o Oliri. Mas é o antigo Saxenda, né, Victoza. A substância, ela é antiga, ela não é nova. É a liraglutida. Tá. Mas veio numa capinha nova. Então, é uma medicação nova, mas por dentro mesmo, a substância já é uma medicação que a gente usa de longa data. E que a vantagem, por ser produzida no Brasil agora, é que ela está mais acessível para a população geral. Então, ela chegou realmente num preço muito acessível, né? Mas, em questão, se a gente for comparar com as medicações mais novas, né? Com a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Até as que estão em estudo aí, que vai chegar ainda, né? E mesmo se comparado com o Ozempic, Sim. que é uma medicação aí intermediária, tanto de preço quanto de tempo, né? Ok. Ela entrega menos, ela entrega cerca de 8% da perda do peso. Essa que O veio para o Oliri, Brasil. que é a Oliri. liraglutida, Isso. mais ou menos uns 8%. O Ozempic entrega ali até 15%, 16%. Tá. O Mounjaro, que é a tirzepatida, entrega ali até 24%, 25% de perda de peso. E essas medicações novas estão se falando nos estudos já de perda de 30%. Uau! É. Bem mais, vamos dizer, um medicamento mais potente até, né? Equiparado antigamente a cirurgia bariátrica. Né? Bariátrica. E me fala uma coisa, hoje nós sabemos, por exemplo, dessa diferença, né? Veio semaglutida, veio o Ozempic, depois veio a tirzepatida. Qual que é a diferença desses medicamentos, por exemplo, do Oliri para o Ozempic e versus Mounjaro? Além da quantidade de peso, né, dessa entrega, Igual do você falou das percentual, porcentagens. os efeitos colaterais, né? Então, essas medicações mais novas, elas têm entregado um resultado de perda de peso melhor, com muito menos efeito colateral, né? E isso, até algumas questões também que a gente começou a observar nos artigos falando de menos perda de músculo, né? Então, a tirzepatida, você já tem uma menor perda de músculo do que a semaglutida, o Mounjaro perde menos do que o Ozempic. O Ozempic. Então, essas medicações novas, elas não só entregam mais de uma forma mais fácil, de uma forma mais com menos efeitos colaterais, né? Porque antigamente a restrição, né, ao uso contínuo dessa medicação por parte dos pacientes é exatamente, começou a ficar sempre enjoado, mas meu intestino está muito preso. E isso a gente tem observado com o Mounjaro, que é muito menor, é muito mais fácil do paciente lidar com isso. Né? E não tem tantos efeitos colaterais, né, Não tem doutora? tantos efeitos colaterais. É realmente uma medicação segura. Não, maravilhosa. E com muito, assim, e como a gente já está acostumado a fazer, também a gente já tem aquela coisa, de quando a gente faz anamnese, já tem intestino preso, eu já vou atuar ali, eu não vou esperar ele ter um efeito colateral, mesmo sim. que seja pequeno e que não acontece, eu já vou melhorar a qualidade desse intestino, né? Se tem alguma coisa que eu já consigo perceber, Já começa a a fazer... importância desse acompanhamento, Sim. né? E falando em acompanhamento, eu vejo, assim, né, devido até mesmo às gravações, no dia a dia, nós temos duas diferenças aí. Por exemplo, vocês médicos atuam, de repente, com
a tizepatida manipulada. E nós temos aí visto também as canetas Monjaro mesmo. Qual que é essa diferença? Acaba sendo melhor fazer um tratamento, claro, depois a gente vai entrar sobre esse assunto do acompanhamento médico, mas qual que é a diferença da manipulada para caneta? A substância de tirzepatida é a mesma, né? As farmácias magistrais, elas podem manipular a tirzepatida, né? Não na forma de caneta, mas a substância seria a mesma substância. Como é uma medicação manipulada, a vantagem é que, desde que você use os laboratórios de confiança, né? E eu só trabalho com os melhores laboratórios, porque a gente sabe que é a confiança, é a credibilidade, né? É o nosso nome ali. Então, trabalhando com um laboratório de confiança, a gente consegue melhores resultados, porque a caneta, ela vem, no Brasil só tem de 2,5 de 5, Tá. né? E a gente sabe que os estudos mostraram perdas mais significativas com 15, né? E a gente consegue, quando ela é manipulada, eu consigo fracionar essas doses. Então, enquanto com a caneta eu teria que comprar, por exemplo, 2 canetas para fazer 7,5, no manipulado não. Eu consigo fazer 7,5 ou ir aumentando progressivamente, então vai muito de acordo com o que o paciente está me trazendo. Então, eu começo com 2,5, não obrigatoriamente eu tenho que pular para 5. Eu consigo fazer esse ajuste de uma forma mais adequada, eu consigo fracionar as doses. Então, é muito mais personalizado, é muito mais individualizado quando você faz a medicação com esse feeling do médico, Isso né? é muito importante. E você falando até mesmo nessas questões de ter esse acompanhamento, que é super importante, hoje essas medicações, mesmo estando vistas nas farmácias, com acessos, né, mais fáceis, não somente em consultórios, mas lembrando que precisa de receita e precisa de acompanhamento médico, né? Sim, inclusive agora é lei. Essas medicações, elas precisam de receita que fica retida, né? Até porque quando a gente faz uma prescrição, nós somos responsáveis por aquela Sim. prescrição. Então, o que a gente estava vendo era pessoas que não precisavam usar, usando porque ia lá e comprava da cabeça deles, né? Ah, vou aplicar uma canetinha hoje. E é claro que isso não pode ser feito assim, é uma medicação que precisa desse acompanhamento, né? Precisa, ninguém entra com a medicação da cabeça, ninguém fala assim, não, agora eu tô hipertenso, eu vou lá escolher a minha medicação. Ninguém faz isso, mas para emagrecimento tinha meio que essa cultura, esse hábito, né? Então a gente começou a perceber que isso estava gerando um problema para a Sim. população geral. Então, tanto precisa de acompanhamento médico que hoje virou lei essa retenção da receita, né? Esse E fora os controle. riscos, né, doutor? E aí, Até mesmo que você explicou da questão da dosagem. De repente a pessoa vai lá, aplica uma dosagem super alta numa caneta, sem ter o conhecimento médico. Gente, é perigoso. sim. E vai parar até no hospital com constipação, às vezes com muita diarreia. Náusea. Náusea, né? E quando você vê quem que prescreveu, ninguém, né? Então, fez da cabeça. Será que fez de forma adequada, né? A gente teria talvez muito menos essas histórias de pessoas, né, que tiveram algum efeito colateral mais acentuado, se isso realmente tivesse sido feito por um profissional que sabe o que está fazendo, Que né? sabe administrar e que pode estar vendo aí se você teria que ter tomado uma dosagem mais alta ou não. Você Consegue. está apto para isso, até pelas indicações, né? Paciente com IMC acima de 30 teria indicação ou acima de 27 com alguma comorbidade, né? Gordura no fígado, hipertensão, diabetes. Então, até isso a gente tem que avaliar. Avaliar a composição corporal, porque também ver se, às vezes, o paciente fala sobre perda de peso, né? E eu sempre falo, cuidado com a balança. Porque a balança está falando que você perdeu peso, mas perdeu o quê? Outro dia, eu atendi uma paciente que está fazendo acompanhamento comigo, ela chegou toda feliz que ela tinha batido 10 quilos de perda de peso. E aí, quando a gente foi analisar a bioimpedância dela, ela tinha perdido 4 de músculo, quer dizer, ela perdeu 4 quilos de músculo. Pesa 4 quilos. Então, na verdade, ela perdeu 6, né? Ah, entendi. Então, Quanto será que eu perdi, então? então, não é assim, né? Às vezes a gente olha ali aquele número não necessariamente Ai, ele eu tá te perdi indicando. 10. 10 de quê? 10 do Né? quê? 4 de músculo. Aí suspende a medicação e aí ganha muito mais. Aí vem o efeito sanfona, porque é muito difícil você recuperar músculo.
Mas gordura você ganha sim, ó. É, gente, então bora treinar, não tem por onde correr. Doutora Mônica, muito Ah, eu que obrigada. agradeço o Sempre é uma honra te convite. receber aqui no Bom Dia Saúde. Obrigada. E você aí de casa, se tá pensando em usar essas canetinhas emagrecedoras, já passa com a doutora Mônica, que aqui é uma aula, viu? Pode ter certeza que vai ter um acompanhamento ali, não só pelo emagrecimento, mas também em junção aí com vitaminas, um tratamento completo, tá bom? Muito obrigada, Eu que doutora. agradeço. Você já teve aquele sangramento na gengiva? Olha, ao escovar os dentes, ou até mesmo já fez um tratamento de canal e ainda continua o dente latejando, doendo, que ninguém merece essa dor, né? Aliás, viver com dor não é normal. E por isso, trouxemos a nossa mais nova colunista, doutora Andréa Nadeu. Muito bom dia, olha só, hoje eu estou imensamente honrada de receber essa maravilhosa doutora Andréa Nadeu, nossa mais nova colunista. Tudo bem, doutora? Oi, Flávia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, tudo bem? Vamos conversar sobre coisas bem bacanas, né? Com certeza, que eu acho que a saúde bucal é algo tão importante na nossa vida que às vezes na correria dos nossos dias a gente acaba deixando de lado. E hoje o tema que nós trouxemos é para você aí de casa. Olha, não sei se você já teve aquele sangramento na gengiva. Sabe quando a gente vai escovar os dentes e a gengiva começa a sangrar? Esse é um dos fatores que a doutora Andréa vai falar sobre isso hoje. Por que que isso acontece? Geralmente, não só até mesmo numa pessoa que tem o dia a dia, na sua escovação bucal diária, né, Sim. acordando, a partir do almoço, enfim. Por que que isso acontece, doutora? Isso é uma pergunta, Flávia, muito recorrente. E as pessoas acabam normalizando isso. Tá. Ah, eu escovo, doutora, mas eu evito até passar o fio dental porque sangra. Ou eu evito de escovar. Nossa, doutora, eu escovo, mas se eu escovo muito, sangra mais. Uhum. Não é normal. O sangramento, ele é um processo de inflamação. Tá. Está inflamada aquela gengiva, ou porque ela está com algum resto alimentar e forma aquele tártaro, e aí o paciente já não vai conseguir tirar. Uhum. Ele tem que ir no consultório tirar. Ou porque ele pode ser porque ele está escovando com muita força, então eu sempre oriento. A escovação a gente tem que lembrar de uma rodinha, tem que ser circular, porque a gente massageia dente e gengiva. E aí, essa escovação não é feita para sangrar a gengiva, é Perfeito. feita para você escovar o dente e a gengiva, que tem que ser escovada. E depois passar o fio dental de forma delicada. Sangra, muitas vezes porque não tem o hábito de passar, mas outras vezes porque existe uma inflamação. Uhum. Essa inflamação é porque tem um pouco de tártaro, aí é difícil do paciente saber, realmente ele vai ir no dentista para entender isso, mas não é normal, ele não pode ficar com aquela boca com sangramento. Tá. Existem algumas doenças que isso sim o dentista pode até estar apto, porque eu sempre falo, para mim, eu sou formada no tempo que dentista é área da saúde, é o saúde como um todo, e a Tá. saúde começa pela boca. Com certeza. E me fala uma coisa, também na gestação isso pode acontecer. Acho que Na acredita até gestação, frequentemente, né, doutora? muito. O que acontece é o seguinte, os hormônios da gestação, Uhum. eles aumentam a circulação sanguínea na boca, um pouco mais de glicose circulando, porque Tá. tudo, a gente para segurar aquele bebezinho, progesterona, o estrogênio, essas são fases que ele vai aumentar Uhum. e na boca acontece também isso. O que que acontece? Aquela gengiva que já não estava, às vezes, muito saudável, ela vai piorar. E aí culpam a gestação, o nosso bebezinho. Não. A gente tem que explicar para o paciente que ele tem que escovar com mais cuidado, às vezes mais vezes, passar Perfeito. pelo dentista para fazer uma profilaxia, inclusive porque uma das causas de nascimento de bebês prematuros e rompimento de placenta é o índice inflamatório da boca. Bucal. Sim, isso é muito sério. Nos Estados Unidos, eles têm essa prescrição para gestantes, bem Perfeito. colocado, porque há um problema na gestação pelo sangramento e inflamação.
E, inclusive, um dos fatores até que eu gostaria que você explicasse, doutora Andréia, é muitos dos casos a gente ouve, principalmente você no consultório, ah, minha gengiva subiu, retraiu. Por que que isso acontece? É um processo, por exemplo, vamos dizer, que acomete Natural. mais mulheres ou homens, mas assim, de certa idade, ou pode acontecer até com jovens? Sim, infelizmente pode acontecer com jovens, mas isso acaba sendo hã, fisiológico, quer dizer, normal. Tá. Normal entre aspas, porque eu vou dar uma explicada. O que acontece é que a mordida da gente, muitas vezes uma mordida incorreta, ou uma mordida muito forte, ou porque o paciente perdeu o dente, perdeu os dentes de trás, por exemplo, sobrecarregando os outros Da dentes. frente. A gengiva, ela é delicada. Ela sente quando a gente está fazendo uma mastigação mais forte, ou uma escovação mais forte, ela se protege. Por isso ela sobe. A Entendi. história de você mostrar essa região do dente, que inclusive gera depois dor, Tá, sensibilidade, tá. é isso. Então, é multifatorial, porque pode estar associado à perda dental, pode estar associado a uma mordida incorreta e também a história da escovação. A escova tem a ver? Por exemplo, a escova Tem, dura, a escova mais macia? tem a ver. Tem? Sim, primeiro que a escova tem que essencialmente ser macia, Macia. sempre, Sempre. sempre. Não existe por que nós escovarmos os dentes com aquela escova Escova mais bem dura, aquela que se ganhava antigamente. Mas Sim. por quê? O que Porque tem nos hotéis, né, que a gente vê muito isso, isso. às vezes você ganha num hotel. Sim. A escova tem, como eu falei, massagear dente e gengiva, porque ela tem que dar conta de limpar. Por isso que eu falo, lembre-se, movimento circular. Na Tá. frente, movimento até atrás, um pouquinho circular. Eu falo tal do vai e vem do trenzinho, Aham. Não só dá. em cima, Aham. pode, Pode. em cima do dente, Tá, embaixo só circular. para poder você massagear essa gengiva. Entendi. Que de fato, quando ela, mas ela não é para subir muito, Uhum. é normal, mas tem que ser controlado, tem que ser visto, porque normalmente está ligado ou à perda dental ou à má oclusão. Aquela história, o Entendi. que é oclusão? Mordida. A gente está habituado a falar oclusão, mas é a mordida. A mordida. Se a mordida está errada, às vezes aquela pessoa que fala, eu sou mordo de um lado, ela vai ter, além do problema da gengiva, ainda um problema aqui, ó, na tal da ATM. A pessoa às vezes não consegue nem abrir, ou tem dores de cabeça, e não Tá sabe. tudo Uma interligado. coisa está ligada à outra. E me fala uma coisa, sentir sensibilidade, assim, ao tomar água, pode ser gelada ou normal, isso é normal? Não. Não? Não, mas existem casos, existem pessoas que têm os dentes mais sensíveis também, às vezes por causa da formação do dente. Tá. Um dente que tenha pouco menos de esmalte, às vezes geneticamente, porque existe fatores genéticos sim que predispõem, mas a gente tem que lidar com isso, a pessoa não tem que viver com essa dor. Não, e é horrível, né? Até Tem pessoas que não ar-condicionado, conseguem trabalhar em Sim. lugares com ar-condicionado. que bate, dá aquele arrepio, né? Que dói, o arrepio que dói, eu No falo. arrepio que dói. Existem hoje várias pastas, as pastas de dente Elas para dentes ajudam, né? ajudam muito, mas tem que ter o uso diário, porque elas fazem um papel meio superficial. A função delas é colar assim naquele dentinho e ocupar o espaço em que a gengiva subiu ou que o dente está mais sensível porque o esmalte ficou mais sensível, e aí a dentina, que é a parte de dentro do dente, sente, é uma dor forte. Forte. E Tem, me então fala uma como coisa, lidar? hoje, muitos dos casos, eu até ouço, né? Um vizinho meu comentou recentemente que fez um tratamento de canal e continuou doendo, ou até mesmo a obturação. Você vê pessoas que fazem obturação e continuam o dente doendo. Por que que isso acontece? Então, existem aí duas situações. O dente é um elemento vivo, entende? A gente tem um monte de dentinhos na boca, Sim. cada um tem sua vida própria, a parte interna dele é a dentina, que tem a parte nervosa e sensível do dente. Quando a pessoa faz uma restauração ou uma obturação, obturação para entender, ou porque eu tive cárie, ou porque infiltrou de uma restauração mais antiga, ou porque eu quero trocar, eu acho que para trocar a restauração sempre tem que ter um motivo, porque o dente é vivo. Tá. Aí eu tiro aquele material, ou eu tiro aquela cárie, vou expor uma parte da dentina.
Se o dentista usa um bom material, Uhum. mas esse material ele vai grudar, ele vai aderir, como uma adesão. Tá. Nos primeiros dias, aquele dente que estava sensível, como se ele tivesse desencapado, ele vai se fechar e tende a diminuir a dor. Uhum. Então, não pode continuar doendo. O que acontece? Às vezes, infelizmente, até por uma questão, eu falo assim, infelizmente, às vezes aqueles convênios que põem o material que tem que ter um preço muito reduzido, aí não tem jeito, porque é um material que na hora que ele adere no dente, ele endurece, é como se ele fizesse assim, ele endurece e diminui muito de tamanho. Fica um vão no dente e aonde vai estar a parte nervosa. E A pessoa vai acaba. sentir dor, não, e aí vai ter outros problemas. Então tem que ser um Entendi. bom material para fechar. A tendência é que a pessoa não sinta, mesmo uma pessoa que está com dente jovem, que é muito Uhum. sensível. Agora, em relação ao tratamento de canal. O tratamento de canal é quando a pessoa já teve uma inflamação na parte interna do Sim, dente. já foi feita a obturação, Já não teve mais jeito, gente. Na verdade, se o canal estiver bem Aham. tratado, também a tendência é deixar de doer. Tá. Num primeiro momento, a própria manipulação do dentista para limpar o canal, para medicar, ele deixa o dente mais sensível, porque tem toda a parte em volta do dente. O dente é um elemento vivo, em volta dele tem o osso, tem ligamento que faz a sensibilidade. Então, num primeiro momento, ele pode sentir, mas não pode ficar sentindo muito Sentindo tempo. muito. O dentista vai saber lidar, porque às vezes tem que receber uma outra medicação. Às vezes, aquele dente tem uma infecção que pegou no osso. Tem que entrar com antibiótico Para fazer o tratamento junto com o pós. tratamento. É isso Isso é aí. super importante. O importante é saber como tratar e aonde está indo. O É. que eu posso dizer assim, nem todo profissional, não é nem o dentista. Às vezes é um estudante, às vezes, mesmo nas faculdades, a gente ensina que existem passos. Tá. Você tem que seguir isso, porque o dente, como eu falei, é um cidadão, é um elemento É vivo. verdade. E é nosso Tem que cartão de tratar. visita, né, doutora Andréia? O dente é. E me sorriso fala uma cartão de coisa, visita. tem pessoas que ao abrir a boca, elas acabam tendo uma dor, né? Naquela questão da articulação, a ATM, né? Isso, aqui a gente Essa chama de parte. articulação, tem problema, que é aquela coisa, eu não consigo abrir, ou tem gente que fica com a boca aberta e não consegue fechar porque Fechar. trava. Isso é um problema que também houve um crescimento. Essa pessoa teve provavelmente um problema de mordida, ou ela já tem sabe aqueles dentes muito apinhados, aqueles Sei. que não fecham Uhum. direito, ou a pessoa que fecha, mas os dentes não tocam. Então, é um problema de mordida, ela tem que, de fato, corrigir isso. Tá. De fato, é a ortodontia. Hoje, para os adultos, você tem os alinhadores transparentes, que já tem um preço mais acessível, porque tem vários no mercado, Sim. já não tem uma marca só. Só. Isso já ajuda, isso ajuda muito. A pessoa, mesmo que perdeu o dente, às vezes tem que corrigir a mordida Para poder. para colocar esse dente que está Perfeito. faltando. Mas, enquanto isso, ela está sobrecarregando. É a mesma coisa de você mancar. Você machucou o seu pé, você está mancando, o que acontece? Se você não sarar o pé, você vai começar a ter problema na outra perna. Com certeza, porque o peso vai para o outro Exatamente, lado. porque a articulação da perna é Aham. igualzinha daqui. Só que a Uau. gente usa... Quanto tempo a gente usa a boca? O tempo O tempo todo. todo. A gente fala. Mastigar, come. falar. Tudo. E imagina a pessoa deixar de mastigar, Ah, pode ter até um problema mas nutricional. só no canudinho. Por isso que eu falo que a saúde bucal, ela tá envolvida com tudo isso. Por isso que a gente trouxe você para cá. Pois é. Doutora Andréia, que delícia te receber. E Muito espero obrigada. que você volte mais vezes para trazermos assuntos muito importantes para você aí de casa, viu? Muito obrigada, doutora Andréia. Muito obrigada a você, a me dar essa oportunidade Obrigada. de falar, porque muitas vezes a gente ouve pela internet coisas que se falam, que viram uma verdade, mas não está dentro da ciência nossa, do Do conhecimento, de né? conhecimento. Com certeza. Obrigada, doutora Andréia. Até a Nada, próxima. Até a próxima. Olha, depois de tantas informações que a gente pega o papelzinho, anota, é sempre uma consulta fria, hein, minha amiga? Agora vem chegando esse quadro que já é um sucesso, Na Trilha do Sucesso.
Gente, como eu falei, chegou aquele momento de dicas com a Alexandra Castro e hoje totalmente diferente. Já temos aqui ó, o manequim vestindo uma camisa belíssima e ela maravilhosa, Ale Castro. É verdade, hoje eu trouxe algo mais dinâmico. Você vai aprender a usar a camisa de forma estratégica, respeitando as suas proporções. E Ale, por que você escolheu a camisa? Porque a camisa é uma das peças mais democráticas do guarda-roupas. Ela veste bem, contempla bem todos os formatos de corpos e ainda é socialmente muito bem aceita. É, realmente, a camisa ela veste com tudo, né? E me fala uma coisa, como usar a camisa para balancear um corpo muito reto? Quando você fala em corpo reto, eu preciso explicar rapidamente a forma mais prática, mais didática de tratar essa relação de formato de corpo de forma, por exemplo, mais analógica. Por comparação é mais fácil. Então eu tenho os biotipos triângulo, triângulo invertido, oval, retângulo e a ampulheta. Eu prefiro usar essa nomenclatura porque é mais fácil explicar fazendo a comparação. Então, quando eu falo que tem um corpo retângulo, por exemplo, a medida dos ombros é parecida com a medida da cintura e a medida do quadril. Aqui, o ideal para esse formato seria nós criarmos curvas. Sim. Então, a minha sugestão poderia ter várias, mas o programa não é infinito. Então, Isso, o programa não precisamos poderia ser, né, limitar. gente? No caso desse formato retângulo, se eu colocar um cinto, eu já marco a cintura, A cintura. e consigo criar curvas. Posso usar a camisa por fora, lembrando que camisa por fora comunica modernidade. Também posso conseguir esse efeito de cintura colocando a camisa por dentro da Uau. parte de baixo, saia ou calça. Se eu coloco por dentro e deixo esse efeito levemente blusê, Pronto. também consigo ficar curvilínea. Geralmente nesse corpo que tem um formato mais retilíneo, você pode aí querer disfarçar, por exemplo, um braço mais roliço, que às Sim. vezes esse formato de corpo contempla. Daí você pode arregaçar as mangas Ah, e já fazer. deixá-las Sim, na altura da cintura. Isso também é interessante que legal. para a gente conseguir esse efeito. Olha que legal como vocês estão vendo aí nas imagens. E me fala uma coisa, para quem tem ombros largos, Ale? Ombros largos, como a gente já explicou sobre a nomenclatura relacionada a formatos geométricos, ombros largos, vamos usar o exemplo do corpo com formato triângulo invertido, que seria um triângulo de cabeça para baixo. Nesse formato, nosso peso visual está aqui, Em cima? nos ombros. Sim. Se eu fizer uma comparação desse corpo com a ampulheta, por exemplo, por que a ampulheta, Alexandra? Porque a ampulheta, ela tem um formato equilibrado visualmente. É o mais bonito? Não, todos são lindos. Deus não erra. É. Mas a ampulheta, ela é a minha referência de corpo harmônico e equilibrado. Porque se você olhar uma ampulheta, seria a parte de cima, com a mesma medida da parte de baixo, e a cintura um pouco acentuada. O cérebro, ele ama simetria. Então, esse corpo ampulheta, ele representa bem a parte de cima para a parte de baixo. Baixo. Então, vamos pegar esse corpo no formato triângulo. Se eu quiser balancear, eu posso abrir, uma das maneiras, abrir o decote, criar duas linhas que convergem para o centro, é o famoso decote V, que parece clichê, mas eu vou explicar tecnicamente por que funciona. As duas linhas convergem para o centro e tudo que eu tenho em termos de linhas que convergem e apontam para o centro é algo positivo para quem deseja passar essa mensagem mais harmônica. A outra ideia seria, por exemplo, usar cores mais escuras aqui na parte de cima, porque as cores com essa dimensão mais escura, elas absorvem a luz e diminuem visualmente Que legal. a parte onde você tem o peso visual. Peso. E falando em peso visual, e quando esse peso visual é no quadril?
Quando que o peso você indica? visual é no quadril, vamos usar a nomenclatura oposta a essa. Esse é um triângulo, Tá. esse é um triângulo invertido, seria o triângulo. Imagine um triângulo. Peso visual No quadril. no quadril e a parte de cima, a parte do ombro, um tanto mais estreita. Tá. Se a gente pensar nesse formato para balancear, eu preciso devolver para cá o que eu tenho aqui em excesso. Tenho muito quadril, me falta A peso parte- visual sim, no ombro sim. para criar um equilíbrio. Trabalho com a metodologia, que é o ABC da imagem. Você pode acentuar, balancear ou camuflar. O principal é o que você deseja. Então, já encontrei clientes que têm ombros largos, que comunicam força, por sinal, é algo positivo. Se você gosta, tá tudo bem. Mas aqui, no momento, nós vamos balancear. Balancear. Quadris largos, E ombros mais curtos. ombros mais estreitos. Eu tenho um triângulo, comparando o corpo com a forma geométrica. Então, se eu quero equilibrar, balancear, eu preciso de mais volume aqui. Sendo assim, o ideal aqui seria ombreiras, Ah, eu blusas, acho lindo ombreira, mangas gente. bufantes. Eu preciso Amo! equilibrar colocando peso aqui, detalhes dos ombros. Outra coisa interessante seria fechar a camisa A gola deixa bem justinho. até a gola, além de Sim. ser algo interessante. Quando eu não tenho pele à mostra, quando eu cubro tudo visualmente também, eu estou expandindo essa região. E mais uma terceira e rápida opção, cores claras na parte de cima. A cor clara, ela absorve a luz, ela reflete, na verdade, e faz com que essa área pareça ainda maior. E quem tem um corpo curvilíneo? Quem já tem um corpo curvilíneo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem? Tá tudo certo. Bora! Mas, ó, Tem algum segredo? corpo curvilíneo, evitar peças muito largas. Soltas. Isso. Peças muito largas, peças over, elas escondem as curvas e fazem com que você pareça maior. Então, colocar a camisa por dentro ou usar um cintinho fino marcando Pra dar a uma- cintura. E assim, pra gente poder finalizar, já anota aí, pra quem tem um corpo assim mais volumoso na região central, amiga. Vamos chamar esse corpo de oval. Oval. Isso, o peso visual está na região abdominal. A ideia nesse formato é criar linhas verticais. Então, eu sugiro, entre tantas opções, essa é uma das mais interessantes, porque quando eu abro a camisa e uso como uma terceira peça, Tá. eu tenho linhas Hum. verticais que dividem essa região e distribuem esse peso, ainda formam uma linha vertical que para o cérebro é algo que dá ideia de continuidade, não tem quebra. Tudo que aponta para o centro do meu corpo é algo positivo para que pareça mais longilíneo. Ale, eu super amo quando você vem e traz essas dicas de milhões pra gente aqui, para que a gente possa estar em dia com os nossos looks. E agora me fala, no próximo programa tem mais, né? Não perca a próxima edição. Eu vou falar sobre truques de styling. Você vai aprender a camuflar aqueles defeitinhos que te incomodam e colocar em evidência as partes que você Mais gosta. ama. Ai, adoro. Bora. Olha, é uma delícia sempre trazer informação a você, mas eu vou dizer para você que essa equipe, ela está demais. E eu quero compartilhar com você aí de casa essas super dicas que Renan Tru, Daiane Dias, vai mostrar para vocês. Está chegando o nosso Em Dicas de hoje. Devidamente posicionado para iniciar aqui essa degustação incrível aqui na Dom Marco Pizzas. Me trouxeram um prato aqui, mas eu, como um bom representante de italianos, se come com as mãos. A gente tem aqui, ó, a piadina e também o panuso, que é tradicional da casa, com presunto parma, né, que é o presunto cru, tomate confitado, molho pesto, stracciatella. Vou experimentar, deixa eu te falar um pouquinho, né? Espetacular.
Agora experimentar a piadinha. Olha isso aqui, ó. Bom. Bom. Eu tava dando uma olhada no cardápio, agora são mais de 70 sabores, fora as entradinhas. Aqui é algum exemplo deles aqui, ó. A gente tem a caprese, picanha premium, Dom Marco, que leva o nome da casa, tem a parma, tem também a sorrentina, que essa aqui vai panceta, que também eu gosto demais, e também a margherita premium. Eu vou experimentar aqui, a que leva o nome da casa aqui, Dom Marco. Olha isso aqui, ó, tão quentinha, saiu agora. Olha que coisa linda. Essa daqui é a sorrentina, a panceta, o limão siciliano que vai nela dar um toque todo especial. Eu já sou o fã número 1, Dom Marco. E já estou aqui com o anfitrião e proprietário Marquinho da Dom Marco aqui, em primeira mão para vocês aqui o novo sabor que é a pizza de guanciale. Conta um pouquinho pro pessoal essa pizza, essa criação sua aí, Marquinho. A guanciale foi criada praticamente a semana passada e vai ser lançado essa semana no cardápio para todo mundo que quiser pedir. Já tá pronto. A partir de amanhã, quarta-feira, nós estaremos com ela no cardápio já. Muito bom. E o guanciale, para quem não sabe, né, a bochecha de porco aqui, ó, que vai aqui na pizza. Alho negro, né? Passa de alho negro. Pasta de alho negro. Massa verde, maçã é isso? verde e mussarela. É muito papo, eu vou provar aqui com ele aqui, ó. Já vou provar em primeira mão aqui também, vocês, ó, morram de vontade. Pelo contrário, venham comer aqui, essa pizza de guanciale aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A gente comendo aqui, ó, a gente já se sujou, já. Lugar de pizza, lugar de felicidade, de alegria. Tradição italiana, tem que comer, tem que se sujar mesmo, é isso aí. E a Dom Marco, eu vou falar pra vocês, redes sociais, no Instagram, @Dom Marco Pizzas, que tá localizada no... Avenida Cachalote, 496, Aquários, Vinhedo, São Paulo. É isso, só ver, Dom Marco. E além das pizzas à la carte, aqui também na Dom Marco conta com a opção de rodízio, seja só de pizzas ou seja de pizza e bebidas também. Exemplo de bebidas, a gente tem aqui o vinho da casa, tem o vinho tinto, tem o vinho seco, tem o vinho branco, tem o rosé, aqui ó, Micheleto da região de Louveira, suco de laranja, sodas italianas, frutas vermelhas, maçã verde e as pizzas doces, né? Eu peguei duas opções aqui, chocolate com morango e também a de banoffee, uma criação aqui, Renan do SBT, vai por mim. Já comeram essa aqui, ó, banoffee com chocolate e morango? Essa daqui é novidade, vou experimentar agora e já falo se tá bom ou não, ó. Antes de finalizar aqui, uma salva de palmas para a equipe aqui da Dom Marco, ó. Celo, que pizza, cara. Essa aqui, essa dupla aqui que eu fiz, vocês vão pedir aí que eu tô ligado, né? Morango com chocolate. Pede duas. Pede uma de morango com chocolate, pede uma de banoffee, fecha, come e seja feliz. Diretamente de Valinhos, aqui a nossa primeira parada é na culinária oriental. Aqui estamos no restaurante japonês Shutoro. Vem comigo que vocês vão conhecer o restaurante por inteiro. Vambora. Estamos aqui já à mesa do Shutoro. Falei certo o nome, Diego? Isso. Restaurante de culinária japonesa aqui de Valinhos. Essa daqui é a terceira unidade, a unidade mais recente, inaugurada aqui há 3 meses. Estamos com alguns dos pratos à la carte aqui. Tem o camarão e a lula na manteiga, combinado de sushi e sashimi, camarão empanado,
trabalha com, além dos à la carte, a gente trabalha com o sistema de buffet, o sistema de rodízio e o sistema por quilo também. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Tio Toro Restaurante, as redes sociais do Instagram aqui no GC, @tiotoro.restaurante, e o endereço aqui de Valinhos fica na rua 11 de agosto, número 1869. Mas eu sei que tem mais outras 2 unidades, né, Diego? Isso, temos uma unidade no Ouro Verde e outra no Parque Industrial, em Campinas. E conta um pouquinho, assim, uma curiosidade aqui até minha, Diego. Como é que surgiu a história do restaurante do Tio Toro? Bom, o Tio Toro foi quando eu conheci o meu sócio, né? Eu era estudante, eu gosto de trabalhar com venda, né? Estudante de publicidade. E ele era sushi man, e ele estava querendo abrir um restaurante. E nisso juntou, né? Eu com venda, ele fazendo um produto bom, de qualidade, e acabou que obteve o sucesso aí do Tio Toro. E é sucesso absoluto. Eu já confirmei, além de muito gostoso, a casa tá cheia. Aproveita, vem muito Tio Toro Restaurante. Nesse clima delicioso da noite de vinhedo, a gente acabou de chegar aqui no Vila Container, que é esse complexo aqui de restaurantes, e hoje a gente vai especialmente gravar no Iron Burger. Acompanhe tudo aí. E já estamos aqui com a mesa farta, mesa posta. Estou aqui com a simpatia mexicana, Isso, Lourdes. E já estamos aqui com os lanches maravilhosos aqui do Iron Burger. Esse aqui então que eu coloquei já na minha frente aqui, porque eu não sou bobo nem nada. Esse daqui é o Big Iron, é isso? Big Iron. Conta um pouquinho pra gente aqui da construção desse lanche. Olha que coisa linda. Vocês viram que tem uma batata aqui, né? Isso. Ela é uma burger que ela vai recheada de queijo mussarela e em meio a gente fez um buraco. Nesse buraco a gente coloca molho cheddar no topo e como vocês veem aí o bacon, né? No topo também. Aí a gente colocou uma batatinha, exatamente como ele estava fazendo. É uma piscina de cheddar que você vai se deliciando, vai batendo papo com a família, com os amigos e vai comendo. Olha o que vem de bacon nesse lanche aqui também, viu? É. Além desse daqui, a gente tem outras opções também. Tem opção vegana, né? Tem opção vegana, é para aqueles amigos, né, ou familiares que querem acompanhar e não tem, ou seja, como comer carne. Então a gente pensou nisso, né? Tem uma opção vegana, a gente tem 3 sabores, né? Essa aqui é uma de berinjela com castanha do Pará. Aí a gente tem abóbora com shimeji, a gente tem também grão de bico, né? Agradando todos os paladares, né? Isso. 3 opções para os veganos para agradar A todos gente os sempre está paladares. pensando em agradar, né, ao público. E esse daqui também é grande, né? Claro, essa tem 2 burgers, ela tem um queijo cheddar, um queijo mussarela e por cima tem o bacon, né? E todos eles acompanham aquela batatinha que vocês estão olhando com esse molho aqui, né? Que é da casa, Maionese verde, né? maionese verde. Esse daqui é o Black Iron, né? Esse é um Black Iron. Ele tem cheddar, ele tem cebola caramelizada, que todos os ingredientes a gente prepara aqui mesmo, né? Do dia a dia, né? O bacon e esse pão australiano, né? Que faz a diferença. E além disso tudo também conta com soda italiana. Essa daqui é de frutas vermelhas, né? Esse é de framboesa, né? É de Framboesa, acabei de sentir, uma delícia. Isso, E isso. eu vou experimentar aqui, porque eu tô olhando para esse lanche aqui, não tem como você só olhar, tem que comer. E eu deixei esse aqui pro final, que é o mais diferentão aqui que eu achei. Esse aqui é o havaiano, né? Isso, é uma baiana. Essa burger foi trazida a ideia de lá do México, né? Por quê? Porque ela tem jalapeño na parte de embaixo, uma burger que tem queso mussarela e ela tem um abacaxi, né? É uma burger bem diferenciada. Daquele agridoce, né? Daquele contraste de sabores, né? Isso, você quer achar algo diferente, pode encontrar aqui. Esse é muito bom. Ai, que delícia eles fazem eu passar vontade aqui no estúdio. E você em casa não precisa passar vontade. Já entra lá no @ desses restaurantes maravilhosos, que é uma dica para você aí de casa.
já combina com o maridão, com a família toda e bora, né? Gente, eu sei que a dor do parto é grande, mas eu preciso partir. Mas só por hoje, né? Eu quero agradecer a sua audiência mais que especial. Fica aqui o meu abraço a você e toda a sua família. Espero que nesse sábado você tenha muito amor no seu coração, energia positiva. Um beijo e até sábado